Bom dia, nós estamos mais uma vez aqui para transmitir o recado de Deus, a mensagem da palavra poderosa do nosso Deus. Nós vamos hoje ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, e nós vamos ler os textos, os versículos de 13 até o versículo 19. O texto nos fala: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Então advertiu o discípulo de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Nós vamos pensar aqueles que estão qualificados para participar do reino de Deus, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que quando o Senhor Jesus estava nesse mundo, ele enfrentou muitas pessoas que o abandonaram depois ou perseguiram, foram contra os seus ensinamentos, a sua pessoa. Tudo isto porque não entendiam a sua missão e quem de fato ele era. E Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, ele começa então multiplicando os pães e os peixes, e agora uma grande multidão se alimenta desta multiplicação. E no outro dia, aquela mesma multidão que havia se alimentado no dia anterior, saiu à procura do Senhor Jesus, mas o objetivo não era servir a ele, andar com ele, ser seus discípulos. O objetivo era justamente ser beneficiado materialmente comendo o pão de graça. Então Jesus, percebendo a intenção dos seus corações, como Deus onisciente que ele é, então ele disse àquela multidão: trabalhai não pela comida que perece, mas para a comida que permanece para a vida eterna. Então, pregou uma mensagem falando da sua missão, que ele veio para alimentar espiritualmente as pessoas, que o seu corpo era comida, o seu sangue era bebida, no sentido espiritual, na comunhão com Jesus, somos então alimentados espiritualmente por ele. E aquela multidão, diz a Bíblia,
voltaram atrás, abandonaram o Senhor Jesus, porque não entendia a sua missão. E nós sabemos que para participar do reino de Deus, precisamos entender quem é Jesus e a sua missão aqui nesse mundo. Podemos destacar alguns pontos importantes nesse texto. O primeiro é, para ser um seguidor, um discípulo, para participar do reino de Deus, as pessoas precisam saber quem é Jesus. Então, o Senhor Jesus fez uma pergunta aos discípulos e a pergunta foi, quem o povo aí fora diz ser a minha pessoa? Então os discípulos disseram, olha, o que estão dizendo a respeito do Senhor é que o Senhor é João Batista que ressuscitou, é o profeta Elias, profeta Jeremias ou algum outro profeta que ressuscitou e veio ao mundo. Então Jesus olha para os discípulos e pergunta, e vocês? Perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro então respondeu a Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, em outras palavras, ele estava afirmando que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e veio ao mundo para salvar os pecadores. E então é preciso, para participar do reino de Deus, ter uma compreensão espiritual do Senhor Jesus. As pessoas da sua época olhavam para ele e viam apenas um homem, mas ele não era apenas um homem, ele era um Deus encarnado, habitando no corpo humano para nos livrar do pecado. E então é preciso ter uma visão espiritual de quem é realmente o Senhor Jesus. O conhecimento que nós devemos ter de Jesus não é apenas um conhecimento intelectual. Muitos teólogos, às vezes, têm uma compreensão intelectual de Jesus, mas não têm uma revelação, um conhecimento revelado por Deus para poder, então, ver quem é de fato Jesus. É preciso conhecer Jesus por uma revelação do Espírito Santo. E, em segundo lugar, então, para participar do reino de Deus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, é preciso ter uma revelação divina. O versículo 16 e 17 nos diz, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer, essa declaração que você fez de que eu sou, Jesus falando, né, de que eu sou, então, o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa não é uma revelação que você tirou da sua cabeça, do seu intelecto, mas isto foi uma revelação que meu Pai fez a você. E então essa revelação é fundamental para as nossas vidas, o conhecimento revelado de Jesus Cristo. Jesus mesmo falou que ninguém vem a mim se o Pai não trouxer, ou seja, quando nós aceitamos Jesus, fomos a Jesus, nós fomos levados pelo Espírito Santo e ele então nos mostrou quem é Jesus e o que ele pode fazer. Ele nos mostrou a pessoa
de Deus em Jesus Cristo, e nós podemos crer nele sem nenhuma sombra de dúvida de que ele é então o Messias enviado, aquele que veio para resgatar os homens dos seus pecados, do império das trevas e transportá-los para o reino de amor, o reino de Jesus Cristo. Então, preciso ter um conhecimento revelado de Deus, um conhecimento humano, intelectual, sabedoria humana, não nos leva a uma compreensão real, verdadeira, espiritual do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, quem pode fazer parte do reino de Jesus Cristo ou da sua igreja são aqueles que se fundamentam na verdade, na palavra de Deus, não se fundamenta em religião, em doutrinas inventadas, criadas pelos homens, mas se fundamenta na verdade revelada de Deus na sua palavra para nós. Por isso que o versículo 18 do capítulo 16 nos fala: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus disse a Pedro, né? Pedro não é o fundamento da igreja. O que Jesus estava dizendo a Pedro tu és uma pedra pequena, tu és Pedro, tu és Petro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, que sou eu mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não terão, então, vitória, não vão prevalecer contra a minha igreja. Se fosse fundamentada sobre um homem, então as portas do inferno iam prevalecer contra a igreja, mas ela é fundamentada sobre a rocha. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, declara sobre isto. Ele diz: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço, a rocha que faz cair. Então, o próprio Pedro diz na sua carta que a rocha angular, a rocha que dá sustentação ao fundamento, ao edifício, então é Jesus Cristo. Ele próprio declarou. O apóstolo Paulo fala que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Então ele é o fundamento. A igreja foi edificada sobre a verdade que Pedro falou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não sobre Pedro, mas sobre Jesus, a verdade que Pedro afirmou naquele momento, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, a igreja permanecerá. A palavra, a verdade de Deus vai permanecer. Tudo passa, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, aqueles que fazem parte do reino de Jesus, da sua igreja, são sustentados pelo Senhor. Nós vemos aí o versículo 18, a parte B desse versículo, dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus morreu na cruz, o apóstolo Paulo nos fala lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, então ele diz que Jesus Cristo lá na cruz, ele então venceu, derrotou o inimigo. Já falamos
anteriormente que Jesus, então, é aquele que é mais valente do que o diabo. Ele declarou isso, o Senhor Jesus, que ele então entrou no império das trevas, arrombou os portões, quebrou as correntes, né, que nos algemava, preso pelo próprio inimigo, e nos deu vitória. E o diabo já é um vencido por Cristo, por isso ele não vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, fundamentada sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos Jesus falando, né, que nós vamos ser tentados pelo diabo, mas ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que estar vigiando sempre para não ser vencido, porque o diabo já foi vencido pelo Senhor Jesus. Nós temos que ter essa consciência. Pedro diz, né, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas se nós andamos com Deus, se nós realmente nos habitamos, né, se habitamos na sombra do Onipotente, então o diabo não vai nos vencer, porque a igreja não será vencida pelo inimigo. Em quinto lugar, aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus têm a mensagem mais poderosa do mundo. O versículo 19 nos fala: dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, Jesus está falando à igreja que ele edificou sobre ele mesmo, que é a rocha, o fundamento único. Então, que a igreja tem uma mensagem poderosa, e a mensagem, ela salva ou condena. Por isso, liga na terra, será ligado no céu. Ou se a pessoa ouve a mensagem do evangelho e rejeita então essa mensagem, ele é desligado no céu, porque não foi ligado aqui na terra. Por Jesus, nós vemos no livro de Apocalipse, né? O profeta, no livro de Isaías, né? Então, uma passagem, um texto que diz: a minha palavra não voltará vazia, ela cumpre o seu objetivo, vai para salvar. Mas se a pessoa rejeita, ela condena a pessoa. Então essa mensagem é uma mensagem poderosa que foi dada à igreja. A igreja recebeu essa mensagem. É por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crê já está condenado, né? Aquele que nele crê não perece, né? Mas aquele que não crê está condenado. Esta é a verdade, esta mensagem poderosa de Jesus. Por isso que em João 5:24 nós lemos, né? Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então essa mensagem do evangelho, a palavra de Jesus, ela é poderosa, ou ela salva
ou ela condena. O Evangelho não é só salvação, é condenação também. Se a pessoa ouve, rejeita o Evangelho, então ela é declarada condenada, porque não aceitou a verdade, não aceitou Jesus para ter o perdão dos seus pecados. Nos céus só entra perdoados. No reino de Deus só faz parte aqueles que foram perdoados porque creram em Cristo Jesus. E então por isso que o texto diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. A partir do momento que crê, recebe essa vida eterna. Mas se não crê, já está condenado. Terminando, o próprio Jesus nos fala em João 17, 3, sobre isto. Ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Quem Ele é para você? O que você pensa sobre Ele? Foi a pergunta de Jesus. O que as pessoas estão perguntando quem eu sou? As pessoas tinham opiniões diferentes, mas nós não podemos ter opiniões várias sobre Jesus, quem é a sua pessoa, quem é a sua, qual é a sua missão aqui nesse mundo. Nós temos que crer que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio ao mundo, o Deus que se fez homem e tomou os nossos pecados e por eles morreu na cruz do Calvário, crucificou ali a nossa dívida, e agora quando cremos neles, nós não somos mais devedores, porque Paulo declara em Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós precisamos ter um conhecimento revelado, conhecimento porque me falaram sobre Jesus, eu aprendi sobre Jesus assim. Então, é um conhecimento teórico. Nós precisamos ter um conhecimento experimental, experimentar Jesus Cristo como Deus, como Messias, aquele que veio para morrer em nosso lugar. Qual é a sua visão sobre Jesus? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é assim que nós temos que ver, é assim que precisamos compreender a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.